O relato de Lucas, tal como o de Mateus e o de João, contradiz o de Marcos, de que Jesus confirmou em voz alta e clara no julgamento de sua divina origem. Em Lucas, Jesus respondeu com evasivas. Dada a falta de provas substanciais, ninguém pôde dizer o que realmente aconteceu. Embora centenas de estudiosos, judeus e cristãos, tenham procurado esclarecer a questão, basta um simples olhar à meticulosa monografia de Catipoli, The Tree of Jesus, para perceber que cada ato em todos os episódios foi objetivo de intensos debates. Apesar dessas incertezas, os que interpretam o texto têm, por mais experimentalmente que seja, o que pode ter acontecido e fazendo correspondências, o que cada evangelista acrescentou e por quais razões. O próprio Catipoli argumenta que a descrição do julgamento pelo Sinédrio feita por Lucas é historicamente mais viável do que qualquer outra. Isso significa que os membros do Sinédrio acusaram Jesus de alegar ser o Messias e o Filho de Deus. Raymond Brown discorda e faz causa comum com os que estão convencidos de que os títulos de Messias e Filho de Deus surgiram mais tarde em comunidades cristãs, nesse caso nas comunidades de Lucas, e não no Sinédrio judaico. De qualquer modo, a versão de Lucas sugere que Jesus recebera aclamação pública como rei. E, como já notamos antes, quando os fariseus lhe pediram que mandasse calar a boca os que gritavam essas palavras, ele se recusou a fazê-lo. Se foi ele quem fez ou não essas alegações sobre si mesmo, como só Marcos diz que aconteceu, ou apenas aceitou o que a multidão dizia dele, como afirma Mateus, Lucas e João, isso parecia importar menos ao Sinédrio do que o efeito que aquilo poderia trazer sobre as multidões agitadas reunidas para a Páscoa. Em consequência, diz Lucas, os inimigos de Jesus resolveram entregá-lo a Pilatos sob 3 acusações escolhidas para provocar inquietação no governador. Encontramos esse homem pervertendo a nossa nação, possivelmente por ensinar em oposição aos líderes religiosos qualificados, vedando pagar tributos a César e afirmando ele ser o Cristo, o rei. Marcos e Mateus contam que Pilatos recebeu com ceticismo as acusações, mas o Pilatos de Lucas repetiu nada menos que 3 vezes que Jesus era inocente. No início, o governador falou: "Nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais." Depois de terem os principais sacerdotes e as multidões objetado e insistido em que Jesus era culpado de perturbar a paz, Pilatos tentou exonerar-se da responsabilidade, enviando-o ao rei Herodes. Enquanto Marcos e Mateus mostram os soldados de Pilatos zombando de Jesus e espancando, Lucas desculpa ainda mais o governador, dizendo que foram Herodes e seus oficiais, tais como os oficiais judeus envolvidos na prisão, que maltrataram e escarneceram de Jesus, o protenso rei. Jesus foi então levado de volta a Pilatos, que formalmente convocou os principais sacerdotes, as autoridades e o povo. Esses 3 grupos, antes divididos entre os líderes que odiavam Jesus e o povo, cuja presença o protegera, formaram então uma frente unida contra ele. A todos aqueles que estavam diante de si, Pilatos declarou outra vez: "Apresentaste-me esse homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais, nem tampouco Herodes, pois não o tornou a enviar. É pois claro que nada contra ele verificou digno de morte, portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei." Diz Lucas, porém, que os líderes judeus e o povo, ouvindo a decisão de Pilatos, protestaram em coro. Toda a multidão, porém, gritava: "Fora com este homem." Pilatos recusou-se ainda a ceder, mas eles gritaram: "Crucifica-o, crucifica-o." Lucas, ao que parece, pensa que não pode enfatizar esse fato o suficiente, pois repete pela 3ª vez o veredito de Pilatos. Que mal fez ele? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte, portanto, depois de castigá-lo, soltá-lo-ei. Mas eles, continua Lucas, instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido, e quanto a Jesus, entregou-o à vontade deles.
Em trechos anteriores, no entanto, Lucas seguira Marcos ao dizer que os inimigos de Jesus o entregaram aos gentios. Mais tarde, ele, também como Marcos, fala em um centurião romano presente à crucificação. Essas pistas, junto com o reconhecimento por Lucas de que a acusação escrita era que Jesus alegara ser o rei dos judeus, o que configurava caso de sedição, indica que ele sabia que haviam sido mesmo os romanos que pronunciaram a sentença e providenciaram a execução. Ainda assim, como ele conta a história, permite talvez queira que o leitor, em especial que desconhece as outras versões, conclua que, depois de terem os judeus prendido Jesus e uma corte judaica condenado à morte, foram soldados judeus os que efetivaram a crucificação. Lucas muda vários detalhes da cena da morte, a fim de enfatizar a inocência de Jesus e dar um exemplo mais inspirador do que o de Marcos, sobre como deveriam morrer os fiéis de Jesus. Quando foi crucificado entre dois ladrões, ou talvez homens acusados também de sedição, Jesus orou por seus algozes: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Marcos havia mostrado a humilhação extrema que Jesus fora submetido, dizendo que até os outros criminosos condenados também dele escarnecera. Ao passo que Lucas oferece uma versão diferente dos fatos. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro o repreendeu dizendo: Nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas esse nenhum mal fez. Jesus, lembra-se de mim quando vieres no teu reino. Ao que Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso.